Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta sexta-feira no ar. E olha, o nosso debate já começou. O pessoal sai do camarim, já começa a discutir Internacional, Grêmio. E nós queremos a sua participação conosco. No Twitter, @donosdabolaRS. Esse também é o nosso endereço no Instagram, @donosdabolaRS. Ou ainda na nossa fanpage no Facebook. A sua opinião sempre muito bem-vinda aqui conosco. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghetti. O debate vai ficar mais acalorado porque ele está de volta. D'Alessandro vai voltar ao time titular do Inter. É a tendência, eu diria que 99,9%. Vamos confirmar hoje à tarde no treinamento que o técnico Argel Fuchs fará no gramado no estádio Beira-Rio. Isto porque Alex está lesionado, deve ser desfalque. A gente vai ter aí à tarde a confirmação do tamanho desta lesão. Ele saiu mais cedo contra o Atlético Mineiro. Outros destaques, o Alisson também de volta ao gol e o William, depois de cumprir suspensão, de volta à lateral direita. Meneghetti. Vou fazer um debate rápido aqui sobre o D'Alessandro, essa informação que o João Batista nos traz aí, a possibilidade do D'Alessandro voltar contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Arruma o time do Inter, na opinião de vocês? Não. Não arruma. Ele melhora. Estou dizendo aqui, melhora a qualidade técnica desse time do Inter. Mas não arruma algo que não vai ter conserto até o final do ano. Agora, eu tenho uma curiosidade. Ele e Anderson são dois bons articuladores juntos. E um não anula o outro. Eu não sei se o Anderson vai jogar, ele saiu com um probleminha, né? Mas me parece que vai jogar. Com o Newton, que é cascudo, com o Dourado, que é um belo jogador, o Inter fica com a meia cancha bem consistente. Mas já tinha com o Alex, Rec. Não, Alex não. O Alex escondeu o jogo e não achou mais. Ele foi omisso contra... O Inter não tem nenhum conceito de futebol estabelecido pelo seu treinador. Eu não vou ser palhaço aqui de emitir opinião, fazer tabelinha para o editor colocar na parede do time ideal do Internacional. Se eu passei aqui falando sobre os dois jogos que o Internacional estabeleceu um novo conceito, para o senhor Argel mudar completamente o conceito e botar um time para não ganhar o jogo contra o Atlético Mineiro. Então eu estou pouco me lixando se o D'Alessandro vai jogar ou não, se o treinador do Internacional não tem o menor conceito de futebol. Palhaço, Daniel, quero te ouvir. Não, todos nós somos palhaços, só o Baldassi que não, né? Todos fizemos a tabelinha a pedido do nosso editor Paulo Pires, somos palhaços, vamos lá. O D'Alessandro melhora o time, mas não resolve todos os problemas. Não, eu também acho que não resolve todos. Mas eu acho que melhora o time, tem que jogar. Melhora, não só melhora, como melhora bastante. Eu citei 5 bons jogos do Internacional com Argel e com time organizado em campo. Inter e Palmeiras. Único. Internacional e Corinthians. Também, mas é vontade, clássico, mas ganhou na vontade, né? E ganhou de São Tite. Internacional e Sport Recife. Internacional e Atlético Paranaense. Internacional e Vasco da Gama. Não é só no upa-upa, no vamos, não. Para ganhar, encarar o Palmeiras lá, do bicampeão brasileiro, Marcelo Oliveira. Daqui a pouco a gente debate mais. Argel, eu queria debater do Alessandro, e eles foram para Argel, que é o assunto eu gostaria de falar sobre o Alessandro. Só que aí tudo que tu estabelece de novo no jogo, tudo que tu estabelece de novo e que a gente comemora nesse jogo contra o Palmeiras, que tu tem toda a razão, tu joga no lixo 2 jogos depois. Eu não sei o que pensa. Daqui a pouco a gente segue. Rec, Baldassi, Daniel... Ribeiro, Meneghetti, palhaços da hora aqui de Nós plantão. estamos falando do Olha, o Atlético Paulinho tem um time Mineiro, do Baldaço lá, hein? Ele palhaçou! Tu tem o time do Baldaço aí, ô Paulinho? Ele palhaçou também. Bota o time do Baldaço aí, Paulinho. Ele palhaçou também, ó. Vamos ver, Alisson, William, Paulão, Hernando e Alex na esquerda. Newton e Dourado, Lisandro, Anderson, Vitinho e Valdívia. É um time pra ganhar, né? Mas o treinador do Inter não gosta de botar time pra ganhar. Eu não fiz o meu time... Esse time sendo o D'Alessandro, hein? Não me pediram o meu time, mas eu colocaria o D'Alessandro aí, tiraria o Alessandro o mais Vitinho. 10, né? D'Alessandro e o Alisson é mais 9. Tiraria o Vitinho. Até o resto até tá razoável. O Baldasso é D'Alessandro e mais 10 no banco. O Paulão, que é a cara do Argel dentro de campo, tá no time do Baldasso. O Grêmio bateu o Santos, se consolidando ali entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e o Cadu nos conta a história do jogo. Apenas 10 mil pessoas foram à arena, menos que o esperado por causa das fortes chuvas que atrapalharam a rotina da cidade. Ficou muito complicado acessar o estádio. Uma pena, porque dentro de campo, Grêmio e Santos confirmaram a expectativa. O tricolor começou com tudo e Vanderlei teve que defender o chute do Luan. Juliano poderia ter marcado, chutou para fora. Um dos propósitos era que a gente conseguisse pressionar o Santos e com 2 minutos a gente já havia criado 2 oportunidades. O Santos respondeu à altura. Marquinhos Gabriel bateu por cima. E Lucas Lima, em cobrança de falta, botou na trave.
Mas o Grêmio pressionava mais. E se a bola passou perto no cabeceio do Bobô, entrou na tentativa do Bressan, que nem subiu para cabecear. 1-0. Fizemos um gol de bola parada, onde a gente treinou bastante essa semana. Com a parada a gente consegue fazer mais treinos nesse sentido. Estar em vantagem exige ainda mais cuidados, porque o adversário vai para cima. A equipe santista apareceu mais na área do Grêmio no segundo tempo. Só que aí veio o prejuízo. Lucas Lima sentiu o cansaço, porque ele também jogou pela seleção. O meia até pediu para sair, mas seguiu em campo. Coincidência ou não, foi a partir daí que o tricolor voltou a atacar com força. Pedro Rocha parou em Vanderlei. E depois quase marcou um golaço. A equipe do Santos é uma equipe muito qualificada. Nós já sabíamos que ia encontrar essa dificuldade. Mas a equipe se portou muito bem. A gente soube defender e ganhar o jogo, porque a gente saiu na frente no primeiro tempo, né? Então, acho que valeu o empenho, a gente correu até o final aí, lutou. O que importa é que a gente venceu. A distância do Grêmio para o Corinthians segue sendo de 9 pontos. Mas se para pretensões de título a rodada não fez tanta diferença, para a vaga na Libertadores, sim. O tricolor tem agora 9 pontos de vantagem sobre Santos e São Paulo, o 4º e o 5º colocados. Se a gente desistir do título, eu acho que a gente perde força nessa reta final da competição. Eu não posso falar para o meu torcedor que eu abri mão do título mesmo que o Corinthians esteja 9 pontos à nossa frente. Imagino também que aqueles que estão a 9 pontos de nós que estamos em terceiro não podem abrir mão, né, de tentar buscar essa vaga. Se a gente entender que essa pontuação que a gente fez nos deixa confortável e nós já estamos automaticamente com a vaga garantida, a gente para. O Roger impôs um padrão tático, uma organização tática ao time do Grêmio que nos chama muito a atenção, porque foi de uma maneira rápida também. Ele também entrou num Grêmio desorganizado, né? O Grêmio do Filipão, que brigava com o jardineiro, com o costureiro, com a nutricionista, com o porteiro, com o guardador de carro da Rubriado, com todo mundo. O Roger arrumou esse ambiente, depois ele começou a arrumar o time. E aí o Grêmio vai perdendo jogadores ao longo da temporada, como perdeu um momento o Luan, perdeu o Juliano, perdeu o Douglas, perdeu o Maicon, perdeu o Groy, perdeu agora o Edinho. O Grêmio vai perdendo jogadores e mantém o seu padrão. Todos os clubes vão perdendo e mantém o padrão. O Grêmio, na minha opinião, ontem não fez uma partida exuberante. Eu não saí baldaciando por aí que estou apaixonado pelo Grêmio ontem. Não, mas fez uma partida competitiva. Ele toma a iniciativa, ele vai pra cima e de um bom time que é o Santos. Bom o Santos perdeu para o Grêmio, mas continua sendo um bom time, e isso valoriza o trabalho do Roger. E é o time que mais evoluiu tecnicamente, para mim, no futebol brasileiro. Desde a entrada do Dorival Júnior, que foi o Santos. Não, para mim o que mais evoluiu é o Grêmio. Não, mas o Grêmio já estava bem. Mas eu acho que dos últimos tempos é o Santos. Tá. Sim, o Santos teve uma mudança de página também. Foi mais tarde o Santos. A diferença do Grêmio é que o Grêmio ganha fora. O Santos ganhou uma partida fora. O Santos tem mais matéria-prima que o Grêmio para montar time, né? O que mais chama a atenção, primeiro é o seguinte, começando a falar de treinador, de futebol de verdade no programa então. O Grêmio ontem no primeiro tempo... Eu já ouvi que o Argel era treinador de verdade. O primeiro tempo do Grêmio ontem. O que chama a atenção no Grêmio, não há jogada do Grêmio do meio para frente, o Rec foi comentarista do jogo, não há jogada do Grêmio do meio para frente que não tenha participação de no mínimo 3 jogadores. O Grêmio tem em suas triangulações o forte. O Roger trabalha isso em detalhes, a semana inteira a gente ouve os repórteres falarem nisso toda hora. O Grêmio tem as suas triangulações pelos lados, na transição do meio campo, entra na área com seus meias, trabalha pelos lados, e foi assim o primeiro tempo inteiro. O Grêmio construiu as suas chances e os riscos que o Grêmio correu no primeiro tempo não foi por falha do Grêmio. Foi porque o Santos tem um time qualificado, tem um jogador extra-série que é o Lucas Lima. No segundo tempo, aí sim, aí o Santos adiantou as linhas, deu uma complicada nessa transição do Grêmio e começou a criar alguma coisa. Pelos lados complicou os laterais do Grêmio, né, Rec? Eu vi o Rec falando sobre isso no jogo. A vida do Galhardo e do Marcelo Oliveira começou a ficar complicada pelos lados por conta do trabalho dos lados do Santos, mas o Grêmio suportou bem. O Grêmio fez uma boa partida, tu tem razão. Não foi exuberante, mas suficiente para vencer. Trabalho do Roger. Eu diria que se pegar os jogadores do Grêmio depois do rachão e pedir para carregar a goleira, ninguém sabe nem por onde começa. Não, o coletivo de 1h40 e carregar a goleira, o vencedor do rachão. Aliás, esse é um ponto que me chama a atenção do Roger, porque a gente não tem, pelo menos eu não tenho o acompanhamento do trabalho dele no dia a dia, mas eu ouço muito pouco a nossa reportagem falar que o treino do Grêmio foi um coletivo.
É trabalho específico e que surte resultado. O próprio gol do Grêmio, segundo o depoimento de João Batista Filho, é um gol de treinamento. Antes de perguntar para o João, eu ouvi a reportagem nessa semana, vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho tido pena dos repórteres. Pena dos repórteres. Eu sempre fui um repórter na minha vida que gostei muito de acompanhar treino. E os repórteres foram perdendo isso durante o passar do tempo, porque os treinos começaram a ser fechados. Mas nesse período de 10 dias, o Roger e o Argel abriram treinos. Os repórteres que acompanharam os treinamentos do Grêmio tiveram uma dificuldade para passar para o ouvinte o que acontecia. O João Batista vai confirmar isso. Os repórteres tinham quase que usar a fórmula de Bhaskara. Usar fórmulas da NASA para explicar os treinamentos do Grêmio por conta das minúcias e por conta do quanto era bem elaborado o treinamento do Roger em detalhes para que os jogadores pudessem aproveitar esse período, por conta de tudo que o Roger trabalha no Grêmio. Vê que o Eduardo Batista entende bastante de fórmula de Bhaskara, porque no jogo mata-mata, em 2 jogos, o Fluminense foi melhor do que o Grêmio. Então, às vezes também o adversário não faz a leitura correta do Grêmio. Ontem o Santos jogou de igual para o Grêmio. Já que gostam de tanto estatística e futebol, não sei o quê, ontem foi 50-50. E o jogo era na casa do Grêmio. Tu sabe qual de um time que não ganha fora de casa. Tu sabe qual é a nossa discordância, Rec? Sempre que a gente discute futebol moderno e futebol antigo, tu pega a exceção para discordar da regra. Não é exceção para discordar da regra. O São Tite, que ironicamente tu cita toda hora, o São Tite não vai ganhar tudo. Só que na maioria das vezes quem é o melhor treinador vai ganhar. O São Tite ontem, para te ver como eu sou um cara justo e equilibrado e moderno também. Tu me chamou de desequilibrado, não, é que tu adjetivou o adjetivo também. Eu não te adjetivei. Senão fica desigual. Eu quero chamar o João, vamos lá. Aí é o seguinte, ontem o Corinthians deu mais de 500 toques na bola. Tá, estatística vale ou não vale? Vale. Quando o adversário deixa, o cara dá 500 toques na bola. E às vezes o moderno até é fazer ligação direta. Depende do estudo do jogo. Ligação direta é coisa para time que não sabe jogar futebol. Olha aqui, ó. Ligação direta não existe. Vamos ver com o João aqui. João, me fala um pouquinho do trabalho do Roger. O trabalho do Roger é muito interessante. Eu vou só explicar uma situação. Depois da entrevista coletiva que ele deu na última sexta-feira, eu pedi para ele para conversar para entender o porquê ele iria se aposentar aos 55 anos. Ele até disse, olha, minhas filhas estudam numa escola alemã e eu quero me dedicar à educação. Ele quer fomentar esta mesma educação que as filhas têm e possibilitando de uma maneira bem mais barata para as outras pessoas. Papo vai, papo vem, ele ficou conversando comigo e aí eu perguntei sobre coletivo. Ele disse, não faço coletivo. Eu não trabalho com coletivo. O Roger fez 6 fundamentos que trabalhou educativos de bola parada, educativo de lateral, que aí eu concordo com o Baldasso. Eu não consegui explicar, porque realmente era muito complicado explicar como que ele fazia a movimentação do lateral, mas todos conseguiam mostrar, todos conseguiam exercitar. E tudo que se viu ontem, eu citei no ar na Rádio Bandeirantes isso, pedi licença para o Daniel no intervalo, porque parecia um treinamento, Meneghetti. Os jogadores realmente entendiam o que o Roger pedia e o que estava acontecendo no treino mesmo. Quando tu falas em lateral, é cobrança do lateral mesmo? Cobrança do lateral. Ele treinou até isso, em que ele fazia uma esquematização. É difícil de explicar, tá? Mas os meias se movimentavam, os volantes subiam, aí o centroavante saía da área e quando viu o cara estava lá na boca do gol. É óbvio que não dava sempre certo, mas era uma jogada ensaiada. Um detalhe que ele também treinava bastante, ele começava a jogada por um lado, virava o jogo de uma maneira rápida, aí ou por vezes acontecia o cruzamento, ou até mesmo ele pedia para, surpreendentemente, é óbvio que não é a invenção da roda, mas os meias chutarem, enfim, ele variava muito as jogadas. É curioso esse detalhe que o João traz da cobrança do lateral, que eu acho que o futebol brasileiro há muito tempo não sabe trabalhar isso. E a lateral defensiva, então, normalmente é um ataque do time que está esperando a bola. Exatamente. Aquela lateral lá próxima à bandeirinha de escanteio, o time vai cobrar, normalmente a bola cai no pé do adversário, que pega o time saindo e vai, às vezes, uma condição de igualdade de jogadores para o ataque. E a lateral ofensiva, os jogadores brasileiros não sabem, pegam a bola e não sabem o que fazer com ela. O máximo é que aquele que cobra bem forte fazer um escanteio. Não é bem, ele cobra forte e bota na área. O grande problema é que o futebol vive uma burocracia que é pouco inteligente, né? Por que o arremesso lateral tem que ser cobrado pelo lateral e não por quem está mais perto para acelerar o jogo? Nós não temos só que comemorar esse tipo de treinador, nós temos que exigir esse tipo de treinador no futebol brasileiro. Nós não temos simplesmente que
que lamentar treinadores como o Argel, que ainda fazem coletivos de 1h40 e rachão. Nós temos que exigir que eles parem de trabalhar esse tipo de coisa, porque isso é retrógrado. Isso não funciona mais. É isso que faz o futebol brasileiro. Sabe o que o Dunga fez? O Dunga reclama que não tem tempo para treinar a seleção brasileira. Sabe o que ele fez no primeiro dia que ele teve tempo para treinar a seleção brasileira entre um jogo e outro das eliminatórias? Ele fez um rachão. Ah, pois é. Mas vem cá, tchê. A gente tem que cobrar que isso pare de acontecer. Tá, assim, ó, topa aqui, Baldassi. Não é nem 8, nem 80. Não, é 80, ô Ribeiro. Não, Baldassi, assim, Peraí, deixa eu te o falar uma Roger está coisa. dando uma demonstração de algo para aí. diferenciado que nós não estamos Perfeito, acostumados. O Roger Para aproveita. defender o Argel, a gente não precisa criticar o Roger, tirar o valor do Eu ia Roger. defender o Dunga, nem o Argel. Não, tá bem, mas eu Tá? tô comparando que o... É que eu acho que seleção, Nós quando somos- os jogadores se reúnem só de vez em quando, tá? É um pouco diferente, Baldasso. Eu acho que aí você tem que treinar posicionamento e tu treina também com o coletivo. Eu acho que o coletivo não é de tão desprezível. Agora, eu reconheço que esse trabalho baseado em fundamentos e em posições táticas bem definidas, setorizadas... Não é fundamento. Isso aí que o Roger está fazendo não Tá. é fundamento. É fundamento. Não, é ensinamento. conceito. Não, é diferente. Não, Fundamento não é treinar a finalização, treinar o cabeceio. Não é só isso. Não é isso que eu tô Gol do falando. Grêmio é Não, fundamento. Esse fundamento que eu tô Gol falando do não é Grêmio foi isso. São fundamento. micro-realidades esse jogo. Tá. É isso aí. O fundamento que eu falo é o fundamento tático. Tá? Ah, tá. Não é o fundamento da... Acho que a palavra mais adequada não é fundamento. Bom, então- Fundamento a gente confunde muito com finalização, com passe. É isso aí. O que são os fundamentos do futebol? O passe, Cabeceio, a conclusão, o tá, cabeceio. isso aí. Então, acho que está falando de Mas- organização tática, é diferente. Exatamente. Então, eles fazem setorizado. Tu tendo um grupo que tu trabalha na rotina do dia a dia, eu acho que está apropriado. Eu acho que é isso aí, e eu até entendo como uma modernização, acho que é uma coisa que avançou. Tá? Eu só não desprezo totalmente, por exemplo, quando você chega para fazer um trabalho, para reconhecer o seu grupo, acho que é importante o coletivo. Mas não o rachão, né? Tá? O rachão não, porque eu acho que o rachão relaxa. Eu acho que o rachão rachão nem é é treinamento trabalho. do dia antes do jogo, Rachão sempre, não, todo não, mundo rachão Foi nem no é rachão trabalho. que o Marcelo Grois se machucou na seleção brasileira. Eu acho que rachão nem é trabalho. O Rachão Emerson ficou fora da Copa. é relaxamento, entendeu? É só para aliviar a musculatura ou coisa parecida. Então, rachão O não que é está treino, acontecendo tá? é que o Roger O que eu acho aproveita assim, ó, 100% do tempo. É isso aí. O isso Roger aí. aproveita 100% do tempo. eu vou dizer, sabe o que É, me chamou? É um mérito, né? Exato. Se for essa, Não, se e- o teu diagnóstico estiver preciso, correto, é um mérito Não, dele. e outra, ele faz 40 minutos de treino no máximo, para não estourar os jogadores. É um cara que tem formação também como professor de educação física. Ele fez Tem formação educação como gestor física, na área como gestora. gestor. É um cara que tem uma visão maior, mais ampla. Eu só outra coisa, Rec. O Roger tem como metodologia de preservação de jogadores poupar no treino, em treinamentos, É claro. e não poupar nos jogos, como fazia o Diego Aguirre. A preservação do Roger é treinar menos tempo e ter uma otimização do trabalho trabalho específico. de É isso aí. treino Mas e vamos- não nos jogos. Vamos com calma também, né, o Baldassi? Porque o Diego Aguirre, quando começou também, era dito como gênio revolucionário. Não E por depois mim. se viu que ele também tinha Eu até defeitos, brinquei né? Então, ontem contigo, vamos viu, com Ribeiro? calma. Eu terminei o meu comentário ontem dizendo assim, começamos um ano com um gênio revolucionário e terminamos com outro. Porque nós já temos 2 gênios revolucionários no mesmo ano, apreciadíssimos. Um quase foi campeão da América, o Diego Aguirre, e agora o Roger. Um jogou fora o título da América. Pois é, mas chegou lá, né? Sabe onde é que Chegou o na Roger, frente de todos os sabe outros. onde é que o Roger me ganhou? Assim, do tipo, me mostrou que ele realmente estava tirando muito mais do que eu poderia prever do time do Grêmio. Foi quando ele exatamente ultrapassou aquele elemento que é bem plausível de um time de futebol em qualquer competição longa, que é o momento ruim. O Grêmio em 4 jogos, eu não me lembro basicamente quando aconteceu Antes isso, do Grenal. Antes do Grenal. o Grêmio em No 4 Grenal, o jogos Grêmio perdeu reagiu. 3 e empatou 1. Tá? Então foi um momento de transição muito ruim. E ele ultrapassou esse momento e retomou o seu trabalho natural. Quer dizer, isso aí mostra que tem consistência no seu trabalho, ele acreditava no seu trabalho e também ganhou com essa convicção. Nós temos 2 técnicos, ô Meneghetti, só para encerrar, pelo menos da minha parte, que fazem o diferente hoje no futebol brasileiro, o que estão fazendo no Campeonato Brasileiro. Levir Coupe e o Roger. Aí é que tá. Que eu não gosto São, do Levir Coupe. eu também não gosto, eu também não gosto. claro Mas a são, posição. são técnicos que tu vê a forma do Atlético jogar, que tu vê a forma do Grêmio jogar e compara até com o Corinthians, que é o líder da competição, e tu vê uma outra maneira de jogar, uma maneira diferente do que a gente observa dos demais. Perfeito. E aqui fica a seguinte definição, para que a gente não seja preconceituoso. Ser jovem não significa ser moderno e ser velho não significa ser antiquado. O Levir Coupe, que eu não gostava também, Se reinventou. se reinventou. Como o Marcelo Oliveira.
como o Marcelo Oliveira, que tem 60 anos de idade, e eu considero hoje um técnico com ideias novas. Tá passando trabalho no Palmeiras agora lá. E o Argel, que é jovem, tem ideias antiquadas. E o Argel pode se reinventar por ser jovem. Tem tempo para isso. É que o Argel, a gente percebe nas suas coletivas que ele tem orgulho de ser um técnico de ideias antigas. É isso que me incomoda no Argel. Mas o Argel tem um prejuízo, né? Ele perdeu os principais jogadores, como o Diego Aguirre perdeu. Também. O Diego Aguirre, na hora de decidir, o time inteiro estava baleado. Valdívia baleado, Sacha baleado, D'Alessandro baleado, Juan baleado. Nós vamos seguir esse debate, Rec. O Chico Garcia está de férias hoje, foi para Maceió. Ele trocou o futebol por um assunto, Ribeiro Neto, que ele não pratica, mas que ele fala muito, que é o sexo. Às vezes foi dar uma palestra lá. Ele conseguiu trocar um assunto que ele não entende para outro que ele também não entende. O outro que ele acha que entende e não pratica. Mas isso é igual a gente no rádio. Como a gente não entende de futebol, a gente vai ensinar. Ele não pratica porque ele sempre acha que dá muito trabalho, depois tem que tomar banho, aquelas coisas todas. Mas deixou aqui essa mensagem sobre a Will Sky. Vamos acompanhar. Você, assim como eu, não vive sem TV por assinatura e sem internet? Preste atenção. Sabe aquela TV por assinatura que todo mundo sonha em ter em casa? Isso mesmo. Estamos falando da Sky, a melhor TV por assinatura. E trouxemos aqui, os donos da bola, uma oferta imperdível do Will para você que acompanha o nosso programa. Tem o melhor da dupla Grenal e os jogos completos do Brasileirão a partir de R$ 134,90. E mais, para você que está assistindo e ligar agora, liberamos 2 pontos. E tem mais. Se a forma de pagamento for no cartão de crédito, liberamos imediatamente 2 meses de HBO. Isso mesmo, 10 canais da rede HBO. Ligue agora mesmo e temos uma novidade, hein, para os moradores de Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Chegou a Sky banda larga. A internet da Sky é muito fácil de instalar, gente. Olha só, não precisa quebrar parede, puxar fios, nada disso. É só colocar na tomada que já começa a funcionar. Prático, né? A internet da Sky tem Wi-Fi grátis para você navegar com qualidade em qualquer canto da casa e uma ótima estabilidade no sinal, porque a internet que fica caindo é horrível, né? Aí não dá. Você e sua família vão poder acessar as redes sociais, acompanhar notícias pelo mundo afora e muito mais. Assine já e tenha o melhor dos 2 mundos. É só ligar agora mesmo. 0800 600 3490. Já sabe, né? Sky é com Will. Final de semana o Chico vai ver um jogo lá em Maceió, deve ser o quê? CRB, CSA? Não, mas tudo é sopa de letrinha. Mas lá, é só viajar amanhã e a Fortaleza, ali pertinho. Brasil de Pelotas. Não é tão pertinho assim. Não é tão pertinho assim. Vai se pegar um avião dá meia hora. Não, é 3 horas. O que o Roger... De 2 a 3 horas. Alagoas. Não, lá para mal, tem que fazer assim, atravessar toda a Bahia. Onde é que tá o Chico? Tá em Maceió. Não é do lado, não. Maceió é bem longe. Fortaleza é longe de quase tudo. O Roger vai ter a missão agora é de ver o que está acontecendo com o Rivaldo. Não, com o Luan. Entendeu? Quem? O Rivaldo. Passou pela cabeça. Você tá ficando caduco? Não, é que alguém comparou. O Luan com o Rivaldo? Não sou eu que Não, é mais uma provocação que ele está fazendo para mim. O Luan não está bem, faz algum tempo. E não sei o que está acontecendo com o Luan. Não está bem. Ele sempre foi proativo, participativo. Ele está meio que se escondendo na Luan com o Rivaldo, que nem eu confundi aqui o Internacional com o Figueirense. O Luan foi, jamais faria isso. O Luan foi protagonista na seleção brasileira faz 4 dias. Só para lembrar o Ribeiro Neto. O Luan ontem não foi protagonista no Grêmio, mas não significa que ele tenha feito uma partida. Eu só quero te lembrar que o Luan não jogou o último jogo da seleção. Não, mas o primeiro jogo da seleção ele jogou, o último jogo ele não jogou. Então não foi há 4 dias. É para tu ver como... Enfim, olha aqui. Mas o Luan já teve melhor. Não, ontem não foi bem. Ontem não, o Luan faz 4 jogos que não é a mesma criança. Qual é o problema? O Luan é, para mim, o melhor jogador do Grêmio, eu acho. Embora tenha defesa de finalização. Eu acho que é o Juliano, o melhor jogador do Grêmio. Mas ele não está bem. Aí tu vê o que é o trabalho moderno do treinador. Que não tem um sistema moderno, Ribeiro, que não tem um sistema viciado em um único jogador. O Luan não joga bem, mas o Grêmio circula com o Wallace, circulou com o Maicon, tem a movimentação do Douglas, tem a jogada de qualidade do Juliano. E mesmo assim o Grêmio continua tendo volume de jogo, o Grêmio continua tendo oportunidades e sendo melhor que o adversário. Tu vai conseguir me dizer que o Luan ontem, não sendo protagonista, não foi importante na movimentação do meio para frente?
Não, ele é importante. Eu falei que para mim ele é o melhor jogador tecnicamente do Grêmio. Ontem ele Só não que foi eu acho importante? que não, ontem não. Ele não foi decisivo. Ele está se escondendo atrás da marcação. Alguma coisa está acontecendo. Não, mas olha aqui, ó, ele perdeu jogada individual e tal, mas no momento que o Grêmio trabalhou a bola, ele participou. Ele participa do processo. Ele participou do jogo. Ele não foi o protagonista do jogo. Eu queria falar sobre um outro jogador. Mas ele joga mais. E vou dizer uma frase forte. O Maicon até cansar ontem foi o melhor jogador. Eu também achei. Eu achei o Maicon o melhor jogador do Grêmio. O Wallace é melhor que Rodrigo Dourado. Não, Os dois são muito bons. É que assim... Não precisa granalizar, Rec. O Wallace é melhor que o Rodrigo Dourado. Quem tá granalizando é tu. Quem granalizou foi eu tô dizendo objetivo. Os dois são bons. Primeiro que é o seguinte, primeiro que isso é melhor. Eu não acho que o Rodrigo Dourado é melhor. Primeiro que isso é de uma injustiça neste momento com o Rodrigo Dourado, quando o Rodrigo Dourado passou a ser exposto por um sistema malfadado do técnico do Internacional. Jogo contra o Atlético Mineiro, se eu sou o Rodrigo Dourado, eu saio do campo e eu digo para o Argel aqui, o que tu tá fazendo comigo é uma sacanagem. Porque o que o Rodrigo Dourado foi exposto pelo técnico do Internacional, olha, é cruel o que está sendo feito com o Rodrigo Dourado. Eu não acho isso. O momento do Rodrigo Dourado tem tudo a ver com o que o técnico está fazendo com ele. O Rodrigo Dourado é melhor que o Wallace, o que não significa que o Wallace seja mau jogador. O Wallace jogou muito também. Agora acabou de elogiar o Diego Aguirre, o Baldassio até louvo isso. É óbvio. Porque com o Diego Aguirre, não só o Diego Aguirre o colocou no time, colocou em evidência para a América inteira e ele jogou muito. O Diego Aguirre transformou Rodrigo Dourado e Valdívia em grandes jogadores de futebol. Vou te dizer mais, o Diego Aguirre é um bom técnico de futebol, é um bom treinador de futebol, que se perdeu no meio do processo no Inter, só isso. É que não dá para ser campeão por decreto. O Roger não conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Encontrou um outro bom treinador. O Wallace é um volante que joga para frente. O Rodrigo Dourado é um volante que joga para os lados. O Wallace ontem foi bem, mas para mim o Maicon, aliás, o Maicon dá verniz ao meio-campo do Grêmio. Ele é um ponto de equilíbrio do time. O Maicon é o melhor passador do futebol brasileiro. O meio-campo do Grêmio é uma estrutura de madeira em que o Maicon coloca verniz. Esse é o meio-campo do Grêmio. O Maicon dá beleza ao processo. Mas ontem ele cansou. E era visto que ia cansar porque ele vinha de lesão. E aí o Wallace, que jogou os 90 minutos, para mim, em linhas gerais, foi melhor. Mas o segundo melhor foi o Maicon. Eu acompanhei os jogos do Wallace na seleção brasileira e acho que isso também é trabalho do Roger. Ele vem se tornando um pifador. Tá muito bem. Ele é um jogador que vem tendo a facilidade agora de lançar a bola na área. O Ribeiro Neto tem razão. O lance do Pedro Rocha ontem, o primeiro gol da seleção brasileira no jogo contra o Haiti, ele pegou a bola do meio e viu o avanço do lateral, meteu a bola na área para o Maicon entrar em diagonal e fazer o gol. E ontem ele fez a mesma jogada, só que em outro lado do campo. O Ribeiro entra que o Baldasso disse. O jogador, para se soltar, ele tem que ter proteção. Porque senão daqui a pouco é o seguinte, se eu vou, como é que... Às vezes o Dourado está indo e volta, assustado. O Wallace não, ele vai... E Meneghetti, não vamos deixar de citar do jogo de ontem o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Né? O homem que dá segurança a todo o sistema defensivo, Jeromel, de outra magnífica atuação. Jogou bem de novo. João Batista. Interatividade aqui na nossa página no Facebook, Meneghetti. O Alex está dizendo o seguinte: Ribeiro Neto deve estar se contorcendo. Para ele, o Grêmio sempre está para perder a próxima partida, enquanto o Inter vence. E aí ele faz uma dissertação aqui, mas em tese é isso, tá? O Evanei está dizendo que foi um bom primeiro tempo do Grêmio, só faltou o Juliano ter aparecido mais, na opinião dele. O Matheus Becker está dizendo que o Grêmio foi muito bem, a vaga para a Libertadores está praticamente garantida na sua visão. O Vinícius Lopes achou ótimo, principalmente porque o Santos perdeu, o Grêmio está a 9 pontos do Santos, e o Darlan diz que fica a frustração desse ano, porque poderíamos ter ganho a Copa do Brasil. Mas vamos lá, é o primeiro ano de uma gestão enxuta do Romildo e do mestre Roger na visão do Darlan Maia, Meneghetti. Olha só, obrigado, João. Olha só, o Luiz Carlos Reck separou aqui para nós a última vitória do Internacional sobre o Flamengo no Rio de Janeiro. Foi em 2006. Foi o Reck que separou, né? Claro que foi o Reck, técnico do Abel Braga, né? O Reck foi lá e, Paulinho, eu quero botar esse jogo aqui no programa. Isso aí, ó. Inter 2, Flamengo 1. Na época que o Inter ganhava fora de casa. Fernandão fez os gols do Internacional 2006. E Obina descontou. Esse jogo foi em setembro de 2006. Grande temporada, que o Inter tinha os dois grandes técnicos, Fernando Carvalho e Fernandão. Não, ele voltou a treinar em 2010, o Fernando Carvalho. Ele não se aposentou em 2006. Aí ele escalou espetacular para atrapalhar o Celso Rotti.
Aí perdeu pro Mazembe. Aqui, ó. Entrou pra história também. Sem brincadeira, 2006 o Inter levou a sério o Campeonato Brasileiro, não abandonou o Campeonato Brasileiro para disputar o Mundial. Aí, ao invés de fazer o mesmo em 2010, fez o contrário e perdeu pro Mazembe. Era outro técnico em 2010. Em 2006 tinha um homem sério no comando e tal. Ninguém se metia. Não, o Fernando Carvalho não dava palpite. Aí ganhou o título da América, do mundo, foi vice-campeão brasileiro. 2006. Lá no vestiário quem mandava era o Abel. Tanto é que no ano passado entregaram a chave para ele de novo e ele botou o Inter na Libertadores de novo. 2006, se o presidente não tivesse entrado no vestiário, tinha disputado a Libertadores com Michel e Mossoró. Foi farronice, com ele não cola. Ser campeão como o Luiz Henrique no Barcelona é barbado. Eu quero ver ser campeão com Rubens Cardoso, Ceará, Wellington Monteiro. Meu Deus, volta. Aí é complicado. É porque eles adoram discutir. Mas vamos falar então do jogo desse domingo, do Internacional do Flamengo lá. Você acha que o Internacional tem possibilidades? Sabe que eu acho que sim. Eu também acho que mas sim. vai jogar o Inter ou vai jogar o Figueirense? Essa é mais. Eu preciso saber disso. É o Inter ou é o Figueirense que vai enfrentar o Flamengo? Sabe o que é o pior de tudo? O Internacional fez um jogo. Eu não vou dizer que foi brilhante porque o Inter foi eliminado, mas em relação à postura, à organização e forma de jogar. Não, o Inter foi garfado. O Inter não conseguiu, o Internacional não conseguiu dar sequência, quer dizer, aí ele fez um bom jogo contra o Sport, mesmo tendo falha defensiva, que ele acabou tendo lá contra o Palmeiras, e depois o Internacional cometeu um suicídio contra o Atlético Mineiro. Não, mas é exatamente tu vai pegar isso. um time, Você sabe que tu vai pegar um time que sabe jogar, um time que é melhor do que o teu time, tu tem que jogar bola, porque se tu esperar, tu vai te matar. Mas o Meneghetti, o Inter tem 2 partidas próximas, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e contra o Atlético Mineiro. Contra o Palmeiras, nós aqui elogiamos o Argel pela postura. Ele colocou um meia a mais. O Ribeiro Neto passou o programa, o apito final, hoje me dando letrinha sobre o Anderson no time, tá? Que eu elogiei. Não, o Anderson é o segundo ponto da análise. O primeiro foi a postura do Argel, em ter colocado um meia a mais no meio-campo e ter valorizado a posse de bola, ter jogado como um time grande. E nós elogiamos aqui. E foi a grande partida do Internacional contra o Palmeiras. Contra o Atlético, ele fez o contrário. Ele armou um time em que ele botou o Anderson e o Alex, um em cada lado do campo, e botou o Valdívia cobrindo o corredor. O Valdívia cobrindo o corredor e auxiliando o lateral. Ele enfrentou o Atlético Mineiro da forma contrária que ele enfrentou o Palmeiras, se preocupando em conter um adversário que ele não conseguiu conter. Mas aí é o seguinte, eu entendo que a estratégia do Argel foi equivocada. Agora, em nenhum momento os meias tentaram escapar da marcação. O Alex foi omisso no jogo. Mas eles estavam distantes. Mas também é verdade. Mas, Ribeiro, tu só vai conseguir fazer que Alex e Anderson funcionem se eles estiverem próximos. Porque eles precisam combinar um com o outro. Mas Baldasso, tu tá jogando uma partida que tu tem 2 jogadores enfiados nas laterais do campo. Os 2 jogadores não conseguem trabalhar a bola, tem dificuldade. Pô, vem cá, esse jogador que tem uma qualidade para assumir o jogo, ele tem que procurar o jogo, ele tem que sair da marcação. Eu estou detectando. Por isso que eu não vejo responsabilidade somente no trabalho do Argel. Vou dizer mais, trocar treinador não vai adiantar. Mas o problema do Inter não é esse. Eu acho que o problema principal do Argel é a preocupação demasiada com os pontos fortes dos adversários. Ele quis neutralizar o Lucas Lima e facilitou um pouco a vida do Santos, porque com 3 revezando ele não conseguiu marcar o Lucas Lima, mesmo querendo marcar individual. E contra o Atlético ele quis marcar os laterais, que não precisa. Se marcar do meio para trás ou do meio para frente vai dar na mesma coisa. Não precisa matar teus jogadores. Ele mata os jogadores. Mas é exatamente ele acaba jogando com menos. Se contra o Atlético Mineiro ele tivesse se preocupado em jogar bola, em povoar o meio-campo, segurar a bola e anular ali o Rafael Carioca, que é o cara que faz a transição de meio, segurando a bola no meio, ele não precisava se preocupar com o Marcos Rocha e os caras do lado o jogo todo. Ele enlouqueceu, ele pirou o cabeção com os caras do lado do Atlético Mineiro e ele não jogou bola. Foi-se o tempo que tu anulava marcando. Tu não anula mais marcando. Tu anula jogando. Tu anula jogando. Mas isso... Olha o que o Grêmio Atlético tá fazendo. Um super time, né? Mesmo, a não ser que seja um super time que nós não temos problema. Se vai jogar com o Barcelona, Real Madrid, Bayern, tá bem, mas aqui nós não temos. Mas isso, o São Guardiola, em 2008... Não vai chamar de São Mourinho, também eles estão querendo botar ele para a rua. O São Guardiola, em 2008, ensinou o planeta Terra que a melhor maneira de proteger o teu sistema defensivo é segurar a bola no meio campo. Com o tic-tac dele, que ficava lá com 75% de toque de bola, e ficava lá atrás o Puyol, que cruzada sem ter ninguém defendendo. O São Guardiola só deu certo porque ele tinha jogadores que faziam a diferença. Não foi por isso. Ele é bom treinador. Porque ele é bom treinador.
Barcelona funcionava. Ele é excelente treinador. O Barcelona só era o Barcelona que tinha o Messi. Então deixa eu te explicar uma coisa. Não. Quem tem Anderson, Alex e Lisandro Lopes tem qualidade para manutenção de bola no meio-campo. Tem qualidade para manutenção de bola no meio-campo. Se tu estabelecer um esquema para segurar a bola no meio-campo, tu consegue. O Inter fez isso contra o Corinthians. Tu consegue fazer. E o Inter fez isso contra o Corinthians. Corinthians. O Inter desfalcado teve que fazer um esquema de emergência, porque estava perdendo o jogo e teve que reverter o placar. E no primeiro tempo, com o Lisandro Lopes recuado, jogando bola, o Inter ganhou do Corinthians. Agora, eu acho desnecessário e exagerado o debate que se faz sobre o Argel cair, se perder o jogo do Flamengo. Mas isso aí só cria tumulto. O Internacional não aprende. Essa viagem do Pellegrini, por mais que se explique... Ele está em São Paulo, né? Não, ele já voltou. Mas o problema todo é o seguinte, é criar um alvoroço podendo se classificar para a Libertadores. Mas assim, ó... O ano passado o Abelão matou no peito, fechou o grupo e conseguiu um milagre. Assim, ó, o Argel só cumpre o seu contrato até o final de 2016, um sentimento que eu tenho, que o Argel só cumpre o seu contrato até o final de 2016 se ele conquistar uma vaga na Libertadores da América. Eu acho que ele corre o risco, inclusive, conquistando a vaga. Acho que ele corre o risco. Eu acho que há um descontentamento. Eu quero colocar o João na conversa. Acho que já há um descontentamento, é a minha percepção à distância, dos dirigentes com relação ao trabalho dele. Eu até acho injusto o descontentamento a ponto de se cogitar que ele possa sair agora. Com 1 ou 2 insucessos. Acho exagerado e injusto. Ô João, existe essa panela de pressão para o Argel? Existe sim a panela de pressão para o Argel e hoje pela manhã o que me passou um dirigente do Internacional, aliás um importante dirigente, Meneghetti, é o seguinte, o Argel não vai cair, ele faz os últimos jogos do Campeonato Brasileiro com toda certeza, só que em dezembro o seu contrato, a sua situação será reavaliada. O Argel vai passar por uma análise para ver se permanece para 2016. Seria normal, só que o Argel já tem contrato até dezembro de 2016. Por isso, a reavaliação é estranha. Mas, eu vou dar uma notícia aqui. Aí eu não consigo entender. Peraí, ele tem contrato até o final do ano que vem. Para que reavaliar? Não, mas eu tenho uma informação aí. Eu já dei algumas pinceladas sobre ela, mas a notícia é a seguinte. O contrato tem uma pegadinha. Não é para se cumprir o contrato. É a possibilidade de não cumprir o contrato. Sim, claro. Eu não sei se a multa é de 2 meses. É que o Inter não queria fazer até o final de 2016. Exatamente. Foi uma então, tem uma pegadinha no contrato. Eu não sei se foi o Argel que não leu direito, ou tem uma cláusula que é bom para os dois lados. Pode ser uma multa de 3 meses, mas não vai precisar pagar o contrato inteiro. Sim, multa de 3 meses é troco. Porque agora é o seguinte, o que determina a legislação? Que se mandar embora tem que pagar todo o contrato. Desde que não esteja escrito que a concordância das duas partes, a rescisão é tanto. Agora, só assinou, vai pagar inteiro. Eu acho que não é uma atitude, Ribeiro, só me permita, não é uma atitude inteligente da direção do Inter tirar o técnico agora. E nem dizer que vai avaliar em dezembro. Até porque é um tiro no pé e é perigoso para a própria direção, tá? Porque se tu mandar o Argel embora agora, tu tá assinando um atestado que tu fracassou. Brilhante. É isso aí, eu queria dizer agora. Isso aí é um atestado de incompetência. Como é que tu contrata um treinador, entendeu? Deixa ele 10 jogos e manda embora. Isso aí é incompetência da direção. E tem uma outra situação que também estava na praça aí, que não foi ainda totalmente desmentida. E eu nem sei se chegaram a convidar as peças especuladas. Pretensamente, para unir o clube, ardilosamente, inteligentemente como ele é, Fernando Carvalho teria dito o seguinte: esta é uma hora que nós todos temos que provar, palavras do Fernando Carvalho, quem são os verdadeiros colorados. Por quê? Ele está com um olho no peixe e outro no gato. Está pensando no agora, para melhorar o vestiário, colocar Marcelo Medeiros e Roberto Melo. Eu não sei se isso chegou no Pífero, se o Pífero absorveu, ou se foi conversa de bar, ou se foi conversa lá da casa na Vila Nova, que nem sei se existe mais. Bom, do Petit Comitê. Fernando Carvalho coloca Marcelo Medeiros, Roberto Melo, que já tem o traquejo da coisa, que acabaram por vias tortas conduzindo o Internacional à Libertadores da América, já prepara o terreno para equalizar a próxima eleição, tirando o afatato, que é desafeto de Fernando Carvalho. Eles se odeiam, né? E não tem por que usar meias palavras, eles não se topam. Então tá, para usar
um eufemismo aí, um subterfúgio aí para fazer uma análise melhor. Não, isso é desde da indicação de Luiz para a presidência? O Fernando Carvalho não quer que o Afatato seja presidente do Internacional. O próximo presidente dessa atual gestão vai ser o próprio Pífero, provavelmente, né, para a reeleição. Né? Mas aí é que está. Então, não pode ser Fernando Carvalho? Se o Pífero engolisse essa... Não. Se o Pífero engolisse essa situação de colocar agora o Marcelo Medeiros e o Roberto Melo, e se o Marcelo Medeiros quisesse... Eu acho que ele não toparia. Eles estariam construindo já, harmoniosamente, em nome do Internacional, em nome da pacificação do clube, em trazer de volta o Luigi, trazer de volta o Medeiros, trazer de volta o Melo e parar o Paulo Pereira em relação a obras, que é extemporâneo falar em obras agora. Mas peraí, como é que vai acontecer isso? O presidente Vitório Pífero acabou de um mês atrás reunir os jornalistas lá e o que ele fez lá, muitas das suas colocações foram críticas à gestão passada. Perfeito, Meneghete. Criticou o Forlan de forma absolutamente, na minha opinião, desnecessária. Por isso que o Medeiros nem quer ouvir essa conversa. Pois é, eu acho que o Forlan... O Fernando Carvalho tem que tratar o Forlan, na minha opinião, como um trunfo. Um jogador que foi melhor da Copa do Mundo em 2010, 2 anos depois jogou no Inter, foi campeão gaúcho e foi embora também. Perfeito, você não foi brilhante. Diminuiu o meu enredo aqui, sabe por quê? Essa é a ideia do Fernando Carvalho. Nós todos, colorados, pacificamos o clube, construímos um novo cara, ninguém mais vai falar mal de ninguém, termina aqui 0-0, o Pífero parece que não quer mais, e também não quer muito o Afatato, porque o Carvalho não querendo, o Pífero não quer também. Ele também engoliu o Afatato, eu acho que não se cria isso aí, porque o Marcelo Medeiros parte da premissa errada, não vai aceitar trabalhar com Não, já não aceitou. A especulação chegou nele. Mas eu queria ouvir do João essa questão do estádio não presta, o estádio não presta, o Forlan nós deixamos endividado. Isso tudo o Medeiros já disse. O contrato do Argel é até dezembro do ano que vem, mas como o REC está dizendo, tem uma brecha de saída, é isso? Tem uma brecha de saída sim. Pagando 2 meses de salário para o Argel, ele está liberado. Argel e seu auxiliar ganham juntos 300 mil reais, a dupla. Então, por 600 mil, o Inter se livra do Argel. Mas essa informação... Se livra é forte, né, João? Desculpa. Se livra, pode rescindir com o Argel. Essa informação ainda não tinha sido dada com detalhes, porque o cara que me passou a informação, ele leu o contrato ou ele viu o contrato, só que o Argel não tinha se desgastado ainda, porque também serve para os dois lados. O Internacional tinha uma proteção, assinando até o final de 2016. Se desse certo... Especular isso agora, com o time brigando... eu também acho lamentável. O João mostrou hoje, tá? Eu não sei qual é a fonte dele, mas ele recebeu de um dirigente de alto escalão essa frase aí que ele reproduziu. Não, que vai ser avaliado em dezembro. O dirigente não pode nem dizer isso. Não tem que fomentar isso, não tem que colocar o treinador na panela de pressão. Enfraquece perante o grupo. Claro, não tem que dizer isso. Não, ele está trabalhando o técnico do Inter e pronto. A não ser que haja um interesse em divulgar isso, né? Aí é que está. Aí pode haver um interesse. Mas isso aí é tiro do pé. Que esse interesse não é inteligente. Não, eu também acho que não. Eu também acho que não. E não é. Mas o ano passado foi muito pior. Estava correndo a eleição do Internacional e o presidente que sabia que ia ganhar a eleição já tinha descartado o Abel, já tinha descartado o Mano, já tinha descartado o Celso. Só o Tite que ele se abraçou. Tite que ele não quis no passado porque era gremista. Sim, estava trazendo o Nelson Batista. Ô João, fala aí da Liga Sul Minas Rio de Janeiro. Sul Minas Rio, agora há pouco saiu já os times que vão participar e os grupos. Dupla Grenal está no mesmo grupo. A gente separou aí, fizemos uma montagem sobre todos os times que estão. O grupo 1, tá, Meneghete? Cruzeiro, Fluminense, Avaí e América Mineiro. Cruzeiro, Fluminense, Avaí e América Mineiro. Grupo 2, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense e Chapecoense. Grupo 3, Atlético Mineiro, Flamengo, Figueirense e Coritiba. Estes os 3 grupos. Serão 5 datas apenas. Os 3 jogos eliminatórios numa fase de grupos, pode-se dizer assim. Depois semifinal, jogo único. Final, jogo único. 5 datas. Em 2 meses, termina no dia 30 de março a competição. Foi sorteio? Mas eu não entendi isso aí. Como é que vão fazer 5 datas? Não entendi. Com grupos de 4... 3 jogos e depois semifinal e final. Tá, então é todos contra todos? Isso, só que de jogo único. Um turno único, só que só joga... Sim, aí vão passar os 3 primeiros e o melhor segundo, imagino. Perfeito. Tá, inclusive os Grenais, por isso que tem que ser dentro do mesmo grupo e tem que estar Grêmio e Inter juntos. Não, mas Grenais... um Grenal só, um Grenal. Pois o Grenal então vale pelo Campeonato Gaúcho também. Tá, só não entendi por que é só Grenal que tem, não tem Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Fluminense. Vocês notaram? Porque senão o Inter não toparia. Mas acho que foi sorteio isso aí, Ribeiro. Será que foi sorteio? Acho que foi sorteio. Que sorte, não, então, acho que não. Acho que é induzido. Sorteio, mas induzido.
Grêmio, Inter e mais Cruzeiro dois. e Atlético ficaram em grupos diferentes, Flamengo e Fluminense também, mas Grêmio e Inter ficaram no mesmo grupo. E Atlético e Curitiba também, ó. Atlético não tem, só o Grenal. É. Estranho, né? Que banzé, hein? O Inter pode ter pré-Libertadores. Eu acho que nenhum outro está nessa Em que data condição. vai se jogar essa competição? O calendário já é apertado, gente. É. Em que data vai se jogar isso? Se quiser, tu joga terça aqui. Eu acho que o Inter Não precisa data, já que um jogo vale pelo Campeonato Gaúcho. Isso é a maior várzea do mundo. Quando tiver Eu também acho. Mas claro. Isso é várzea. Mas aí Tem razão, Remiano. Aí é que eu Nem quero no dizer. campeonato de botão da Assoban acontece isso. Não. Já aconteceu uma vez, teve um cidadão que está muito perto de mim aqui, que largou uma carta, recolheu o time e foi embora. Essa eu me lembro. Essa competição só valeria a pena se houvesse o enxugamento dos regionais. Não havendo, é uma várzea. Não, mas faz o seguinte, resolvido o problema do calendário. Joga um jogo pelo Campeonato Gaúcho, um pela Copa do Brasil. Se der confronto brasileiro, joga pela Libertadores da América e joga pelo Campeonato pela Brasileiro. Libertadores e pela Sul-Minas. Agora, o Menegatti, eu só posso depreender que tem um indicativo de faturamento em cima disso. Porque esse assodamento, essa pressa em fazer a competição, porque em 2017, o que vai acontecer? O campeonato estadual aqui vai ter 12 equipes. Aí vai ter mais datas disponíveis. Como disse o Baldasso, enxuga, vale a pena. Não enxuga, não vale a pena. Não vale. Porque tem torneio dos Estados Unidos, pré-Libertadores, se o Internacional chegar, que já vai ser um milagre, e mais Copa Sul-Minas. E mais o Gauchão. Não tem como. Mais o Gauchão. Inventar mais uma competição. Não, Então jogam os regionais com os times sub-23 também. Foi resolvido o problema do calendário do futebol brasileiro com mais 5 datas. Mas o presidente Vitório Pípero disse que a prioridade é o Campeonato Gaúcho. Foi. Diz que se tiver que escolher entre essa competição e o Gauchão, vai jogar com titulares o Gauchão e reservas dessa competição. E claro, o Internacional já está preparando uma desculpa para jogar com as reservas contra o Grêmio. Só tem que cuidar para não tomar uma goleada, né? Não, mas toma com os titulares? Toma. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Jogadores nas redes sociais, Manuela Ramos nos mostra. A sexta-feira começou com um bom dia do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Os jogadores do Grêmio ainda estão comemorando a vitória de ontem sobre o Peixe. Olha a foto que o zagueiro Eraço compartilhou com seguidores. O lateral Alex Telles postou uma foto com a namorada. O ex-gremista Lucas Leiva mandou uma mensagem de apoio aos companheiros do Liverpool que estão lesionados. Olha que amor o Neymar com o filho Davi Luca. Ontem o atual campeão do mundo, Gabriel Medina, ganhou a etapa da França do Campeonato Mundial de Surf. E ele fez o padrasto pagar uma promessa mesmo com frio de 3 graus. Prometi, agora vou ter que cumprir. Bora, Chalão! Já foi! Promessa cumprida. Sabe com quem o Renato Portaluppi anda jogando futevôlei na praia? Com a filha Carol. Tempo que a Carol tá batendo um bolão, né? Faz muito tempo que ela tá batendo um bolão. Joga mais que o André Lima, por exemplo. Ô, João, tem troca-troca aí no horizonte, Grêmio Santos? Tem troca-troca sim que pode acontecer entre o Erley e Galhardo. Eu vou tentar explicar a situação. Ontem na Arena, o Simon Bianchini, nosso colega aqui da Rádio Bandeirantes, conseguiu conversar com o técnico Dorival Júnior e ele se interessa por esse troca. E também o César Pacheco, vice-presidente do Grêmio, falou que é uma situação interessante que já começou. A gente já sabe que já existe alguma possibilidade. Ou seja, o Erley fica em definitivo na Vila Belmiro, o Galhardo fica em definitivo na Arena, Meneghetti. Eu acho que esta é uma saída para os clubes brasileiros, mas entendo que um pensamento provinciano e pequeno e medroso, eles têm medo da troca-troca, porque significa que um cara vai bem lá e o meu não foi tão bem aqui. Bom, acontece. Mas o Grêmio pode ficar tranquilo que o Erley não jogou nada no Santos. Eu acho uma boa troca. Eu também acho. Baita troca. Mas aí é que está o perigo. Onde é que eu Se o Erley não jogou nada lá, o Santos podia não topar, porque a declaração do Dorival, eu estava acompanhando o programa hoje, o Atualidades do Daniel, ela é dúbia. Esporte Notícia.
Eu falei atualidades, né? Não, Esporte são Notícias. Informações atuais, Exatamente, aqui a gente era atualidades. Inclusive eu apresento um com o mesmo nome, não podia nem esquecer. Esporte, primeira edição, o meu é a segunda edição. Quer dizer, eu sou uma anta completa. Mas aí é o seguinte, é dúbia a declaração do Dorival. O Dorival, ele diz uma hora ele enche a bola do Galhardo, dizendo que se valorizou e tal, e a outra ele lembra, nós podemos armar, porque o Erle já está aqui. Sim, é que o Galhardo não jogava nada lá também, né? Exatamente. Só que o Erle continuou na reserva lá, e o Galhardo virou titular. O Erle não saiu bem daqui, né? Não, o Galhardo tinha uma bronca cara, daqui, o né? Galhardo tem que andar com uma foto do Roger na carteira dele pro resto da vida, né? O Galhardo é um jogador médio. Mas eu acho que essa alternativa pro futebol brasileiro, para sair da crise, para movimentar o mercado. Perfeito. É a única. Tira o mercado com troca-troca. Antigamente eu fazia isso, trocas de dívidas. Pega o cara que está incomodando, não está jogando, tem que ganhar muito. Escambo. E troca por outro. Todos os clubes têm isso aí. O bom cara que não está seria jogando. pegar um Zeca, por exemplo. Esse sim joga bom. Jogador. Meu Deus. E outra, joga dos dois lados com a mesma eficiência. O Vitor Ferraz é bom lateral. O Vitor Ferraz não jogou, ele jogou na direita. Ontem o Chiquinho jogou na esquerda. O Vitor Ferraz chega com força e tal, mas a técnica que esse Zeca tem, meu Deus, dá para jogar na meia. Aliás, ontem, ele combinando jogadas com o Lucas Lima, puxa. Na dupla Grenal poderia haver uma troca, hein? Pô, seria fantástico. Com o Alex. Uma vez queriam trocar o Edinho pelo que Rafael Mas Moura. é que aí sim entraria o medo aquele de um dar certo no lado e outro não dar no outro, né? Tanto aí... é que uma vez Alex pro Jeromel? Não. Eu e o Meneghetti uma vez cobrimos uma briga pelo Jacaré. Por um ano, faz de um ano. Não. Nós não aceitamos. Essa é ruim pro Grêmio. Jeromel com É ruim pro Grêmio. Alex. Hoje era ruim pro Grêmio. Mas pelo amor de Deus, mas qual é o gremista que vai aceitar uma troca dessas? Olha. É um zagueiro, né? Não. O zagueiro não tem a avaliação de um Dá pra articulador, pensar. né? Eu como gremista não... Uma Libertadores da América com o Alex. Então eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu como gremista não troco o Jeromel por nenhum jogador do Internacional. Ai. Por nenhum jogador do grupo do Internacional. Eu trocaria Luan pro Valdívia. Não, deixa o Luan na arena e deixa o Valdívia no Beira. Acho que aí tá equilibrado. Mas aí não acrescenta nada pra ninguém. Tem que pegar posições que são carentes. Acho que ele precisa de um articulador. Trocaria o Bola fortalecer o outro, não é? Faltar o outro. Meneghetti, mas pelo amor de Deus, mas como é que o Alex é um jogador que se aproxima do fim da carreira? O Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil. Para Libertadores da América no Grêmio, o Grêmio acho que precisa de um articulador. Bom. Acho que precisa de um jogador. Juliano e Alex no meio campo. Mas o Douglas hoje está jogando mais com o Alex. E jogou bem ontem. Olha, D'Alessandro e Douglas. Mas aí, pois é 6 meia dúzia, entendeu? Porque não tem que pegar, quando pensar numa troca, tem que pensar em trocas para os jogadores que um clube é carente. Um precisa de quê? Zagueiro, por exemplo. Centroavante também, mas o Grêmio não tem centroavante. O Inter precisa de um articulador e o Grêmio precisa de alguém para Libertadores da América. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu tô aqui, desde que tu propôs esse negócio, eu tô tentando pensar aqui qual jogador do Inter jogaria no Grêmio. E eu tô tendo imensas dificuldades. Em condição. Lisandro Lopes. Não, Rua. Lisandro Lopes. Rua. Mas Rua e Lisandro Lopes. Não pode trocar o Lisandro Lopes porque não tem para reposição. Entendeu? E aí o problema do Grêmio pro Jeromel. Abrir mão do Jeromel também. Mas o Alex o Inter tem. Tu tá pegando um critério que é interessante. O Juan, por exemplo, jogaria no Grêmio. Agora, o Valdívia é um finalizador que o Grêmio não tem. O Valdívia é um finalizador. Só que eu não sei o que o... Mas os dois jogadores não vão entrar em troca. Estão cogitando aqui. O Lisandro Lopes é o tipo de jogador para Libertadores. Mas o Inter não pode abrir mão, né? Mas o Inter não vai disputar Libertadores. Mas o Meneghetti tem uma informação do... Acho, né? Porque a vaga está dizendo, vem Internacional, vem. O Inter não quer. Sim, o Inter está dizendo, eu não quero, não quero. Mas o Inter tem boa chance ainda. O Juan teria se desentendido com o Argel, não sei até que ponto, de não jogar mais, porque vai encerrar o compromisso no final do ano. Me disseram, inclusive, que está fora dos planos. O Dida, acho que vai embora, né? E acho que é o melhor zagueiro que tem o Inter hoje. Junto com o Paulão, para mim, são os melhores zagueiros. E o Dida está contundido. Aliás, tem um negócio no Internacional que tem que se explicar, tá? O Rodrigo Moledo termina o contrato no final do ano. E não jogou. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Segurança, a proteção certa para a sua família. Daniel Oliveira na marca do pênalti, a pergunta do nosso telespectador Richard Miranda. Daniel, o que é pior? Pergunta o Richard Miranda. O Ribeiro não te deixar falar, que acontece todos os dias aqui, ou a entrevista do Argel após o jogo contra o Atlético? Pois é, rapaz. Sabe que os dois falaram e não disseram nada, né? O Ribeiro, quando me interrompe, é a mesma coisa. Essa eu não vou ficar em cima do muro. Vai dar carona, né? Tu não vai deixar de dar carona, né? Amanhã tem Band Motores aqui na Band. Conta aí, Bresonem.
campeões dos donos da bola. Band Motores desse final de semana com muitas atrações. Vamos conhecer o novo carro importado da Jaguar que chega ao Brasil. Também vamos ver os novos modelos lançados pela Kia Motors. E ainda vamos ouvir executivos falando do atual momento do mercado automotivo brasileiro. Tudo isso aqui no Band Motores, sábado, 9h30 da manhã, na TV Band. Fecha aí, João Batista. O Baldasso gosta de falar do André Lima, mas ele, mesmo sendo banco no Avaí, tem mais gols do que qualquer jogador do Inter no Brasileiro. Falando do Jonathan, é verdade, tem 8, Valdívia e Vitinho 5. Moisés, o Wallace melhor que o Dourado, Ribeiro é insano. Aliás, sobre o Wallace, o Rogério Brown, empresário do Wallace, está nos assistindo, agradecer os elogios. Sobre o Rogério, abraço para o Rogério Coelho, que me prometeu um chimarrão, até agora está me devendo, mas ele gosta muito do Ribeiro Neto, o que também me encontrou esses dias e é um probleminha que tem. Abraço para Solange, para o Sandro Calderon e para o Gil, que é o professor do Lucas Bubbles, nosso colega aqui da Bandeirantes, Meneghetti. Nossa, quantos abraços. Rapidinho, posso mandar um abraço? O William me encontrou na Arena do Grêmio ontem, pediu um abraço para ele. Tá bem. Voltaremos amanhã. Rec, vende teu peixe rapidamente. Marcelo Medeiros amanhã estará aqui sendo sabatinado por mim e pelo Walter Júnior. E um abraço para CB. Aí, galera. Até segunda. Tchau.